bom dia. Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E quero dizer uma coisa para vocês. Está sendo um prazer enorme estudarmos a Bíblia todos os dias, porque Deus tem reavivado também a minha vida e tenho certeza que a Palavra do Senhor também tem feito a diferença na sua vida, querido amigo. Então, se tudo isso está sendo relevante para a sua vida, não deixe de postar esses vídeos na sua página do Instagram, também ali no Facebook, também no YouTube. Publique para mais pessoas, espalhe essa mensagem, porque se essa mensagem está sendo uma mensagem de esperança para você, também será para outras pessoas. O salmo que vamos ler hoje é o Salmo 60. Eu convido você a pegar aí a sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Salmo 60, a partir do verso 1 até o verso 12. E quero ler com vocês e quero já de antemão dizer para vocês que o título desse salmo é Vão é o socorro do homem. Então vamos começar então a leitura do Salmo 60. Começa assim: Ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora estabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Quero parar um pouquinho por aqui, até o verso 5, e quero contextualizar com vocês e assim tirarmos algumas lições desses versos que nós acabamos de ler. O Salmo 60, o contexto do Salmo 60, vem lá diretamente de 2 Samuel, no capítulo 8, do capítulo 8, do versos 1 até o verso 14, e também ali a história de Joabe e Abisai, que está no capítulo 10, dos versos 9 até o verso 19. Não vou ler lá com vocês, mas se você depois quiser conferir aí na sua Bíblia, lá está explícito, está bem claro dentro da palavra de Deus, as batalhas que Davi estava batalhando, as guerras que Davi estava vencendo. E o profeta Samuel, 2 vezes ali no capítulo 8, ele fala: e o Senhor é quem dava a vitória para Davi. Era o Senhor que concedia as vitórias para Davi. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que mesmo Deus dando a vitória para eles, alguma coisa acontecia dentro do coração deles. Observe, queridos, Deus conhece o meu e Deus conhece também o seu coração. Então, nada escapa aos olhos de Deus. Mas Deus, às vezes, permite que algo aconteça para que eu e você possa sair da zona de conforto e ir para o campo da confiança. É isso que Deus espera de toda a sua criatura. Então, querido amado, eu quero dizer para vocês que o contexto do Salmo 60 é o contexto da onde Davi estava vencendo muitas guerras. Joabe, que era o comandante do seu exército, também ajudava, tinha estratégias, coisas maravilhosas aconteciam, mas o ser humano estava se orgulhando das vitórias e colocando Deus em segundo lugar. Por isso Davi escreve esse salmo, o Salmo 60. E dentro desse salmo tem aqui a primeira pessoa de Deus. Ele vai dizer várias vezes: ó Deus, tu, verso 1, ó Deus, tu nos rejeitaste. Ou seja, quem é que está fazendo algo aqui? Deus. Quem é que está permitindo que algo aconteça? Deus. Então observe, algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo com Davi, que ele sente que Deus estava rejeitando o povo, que Deus estava dispersando o povo, e Deus estava deixando que algumas brechas ficassem abertas, pois ela ameaça ruir. Agora observe algo muito interessante que faz aqui no verso 2. Abalaste a terra. Observe, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito interessante quando nós estamos andando em terra sólida. É muito interessante quando nós estamos pisando em algo bem sólido. E quando isso está bem sólido na nossa vida, a gente não se preocupa. A gente não tem medo de algumas coisas. Então observe, quando você tem a confiança nos seus bens materiais, confiança de um carro que você possui, confiança num belo trabalho que você tem, parece que você volta para casa e você está seguro dentro do seu lar, num apartamento bem confortável, com seguranças, com câmeras e tudo mais. A Bíblia está dizendo que isso é uma falsa segurança. Deus está dizendo: filho querido,
Isso é uma falsa segurança. Então Deus faz com que a terra seja abalada, ou seja, a estrutura, aquilo que mantém você seguro, fique abalado para que você entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então deixa eu contar uma coisa para você, meu querido amigo. Tudo isso que está acontecendo nesse planeta, o ser humano está desesperado, os grandes poderes do mundo estão desesperados. Então Deus está dizendo assim, filho querido, amado, então observe só. Todos os poderes estão sendo abalados, as grandes potências do mundo estão sendo abaladas, e Deus então está querendo dar uma lição no ser humano. Então, de todas essas coisas que está acontecendo, nós precisamos ter ou tomar algumas lições para o nosso viver de agora em diante. Então, Deus permitiu que aquilo que aconteceu com Davi pudesse que ele pensasse que ele pudesse pensar que ele era o soberano. Joabe pensou que ele era o soberano, mas Deus abala a estrutura dele para dizer assim para eles, olha, não é porque vocês estão vencendo as guerras que tudo está seguro. Porque enquanto vocês estão vencendo as guerras lá, estão lutando as guerras lá dentro da sua casa, lá dentro do seu país, as estruturas da sua casa, a estrutura do seu povo está sendo abalada. E escute bem o que eu quero dizer para vocês, estão brechas sendo abertas. Então não adianta você ter uma estrutura bem sólida e coisa e tal, mas a sua vida, ela está abalada. O seu casamento não está bem. A sua vida parece que é um mar de rosas, mas tudo está desconfortante, porque o futuro ele é incerto. Então entenda, queridos, Deus está dando uma lição para Davi, para o seu exército, e hoje ele também quer dar para mim uma lição. Então entenda, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, a Bíblia vai dizer lá que tudo é vaidade, tudo é um sopro, a vida do ser humano é vaidade, tudo nesse mundo é passageiro, a Bíblia vai dizer. Mas a Bíblia vai dizer que tem algo que é sólido. Eu quero levar você para a carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, que diz assim. Quero ler o verso 23 também. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido amigo, ela tem poder para regenerar, para fazer de você uma nova pessoa, um novo marido, um novo pai para os filhos, uma pessoa gostosa, uma pessoa boa para se conviver com ela. Aí ele diz assim, porque a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo e como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, este é o evangelho que foi anunciado a todos vocês. Amigos, sabe o que Pedro está dizendo? Os seres humanos são vulneráveis. Nós somos frágeis. Mas quem não é frágil? Quem não é vulnerável? Isso aqui, queridos, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo Jesus falando ao seu coração. Amém? Então a Bíblia está dizendo que há esperança para mim, há esperança para você. Então não se agarre às coisas desse mundo. Não lute sem Deus. Não viva uma vida à parte de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Deus é digno de toda a confiança. Porque Ele governa a minha e a sua vida. Ele governa a história desse planeta. Então, queridos, Davi está dizendo para Deus, Senhor, enquanto nós estávamos lutando, enquanto nós estávamos vencendo as guerras, lá dentro da nossa terra, lá dentro do nosso país, lá no meio do nosso povo, brechas estavam ficando abertas. Sabe por quê? Porque nós estávamos nos agarrando às nossas vitórias. Ou seja, o orgulho, a presunção, faz com que o ser humano se afaste de Deus. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam. Deus começou a permitir que as batalhas de Davi não mais fossem vencidas. E aí então ele correu a Deus. Agora observe o verso 6 que diz assim. Deus falou na sua santidade. Exultarei e dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Querido amigo, Deus está dizendo assim, olha, vocês estão lutando por terras, vocês estão lutando por territórios, mas saiba de uma coisa que é eu quem faço a divisão, é eu que conheço todas as coisas,
maravilhoso Deus Todo-Poderoso, não é mesmo, querido? Se Deus é o Deus que está no controle de tudo, Ele está dizendo, eu sou o dono do planeta, eu sou o dono do universo, e por ser o dono do universo, eu vou repartir com quem me apraz. Então, amado, Davi está dizendo algo muito interessante. Davi diz assim, Senhor, Tu nos ama. Senhor, Tu tem algo para nos ensinar. Observe que mediante as coisas que estavam acontecendo, Deus tinha uma lição para Davi e para todo o seu povo. E hoje não é diferente. Por isso que a Bíblia é fantástica. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Sabe por quê, querido amigo? Porque Deus não tinha só uma lição para dar para Davi. Deus também tinha uma lição para dar para mim, para ensinar a você também. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu tive que aprender lições duras. Sabe, queridos, eu passei 8 horas sequestrado no mato, sofrendo, apanhando para poder enxergar que Deus estava ali me dando uma lição. Aprendi em meio a coronhadas de revólver. Doeu. Mas uma coisa é certa, as lições foram aprendidas. E hoje eu dedico a minha vida para pregar a palavra do Senhor. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Se houve esperança para mim, Israel, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, hoje há esperança para você, meu querido amigo, para você que está me ouvindo, porque de tudo isso que está acontecendo nesse planeta é Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus tem poder para fazer com que todas essas avalanches, essa destruição toda, ela venha acabar. Deus tem poder para isso. Só que esse Deus também está permitindo que isso aconteça para que a raça humana possa entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus eu e você não passa de um vento. Sem Deus eu e você não passamos de uma neblina, diz a palavra de Deus. Agora presta bem atenção. O verso 6 diz assim, Deus falou na sua santidade, exultarei. Ou seja, quando Deus fala, quando Deus tem algo para mostrar para mim e para você, Ele diz assim, eu agora quero que você me ouça. Eu agora quero que você aprenda uma lição. Então agora é Deus falando assim, olha filho, tudo isso está acontecendo, mas eu quero que você agora entenda que eu quero dizer para você que eu amo você. E olha só quem é o povo que Ele ama. Observe, Ele diz assim, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu. Observe que está tudo na primeira pessoa de Deus. Gileade é meu. E meu é também Manassés. Efraim é meu capacete. Judá é meu cetro. Sabe de quem Jesus nasceu? Qual foi a tribo de quem Jesus nasceu? Mateus capítulo 1 vai dizer que Jesus veio da tribo de Judá. Então observe, queridos, esse povo com quem Davi está dizendo aqui, era o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Agora, observe uma coisa muito importante que está aqui, dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, presta bem atenção, verso 8, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia a jubilarei. Observe, sabe o que Deus está dizendo assim? Deus está dizendo assim, olha, há esperança para aqueles com quem eu fiz uma aliança. Eles são, para mim, o povo escolhido. Eu os escolhi para que eles levassem o meu nome a outros povos. Só que tem uma coisa, eu também não rejeitei os escravos, aqueles que levam as bacias para os seus senhores lavarem os pés. Eu também não vou deixar de fora aqueles para quem eu atiro. Tinha um costume no passado que o Senhor chegava assim e atirava a sandália longe, e o servo, ele tinha como obrigação de ir lá buscar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não rejeitei, nem vocês que são a elite do povo de Deus, mas também eu não rejeitei e nunca rejeitarei aqueles que são humilhados, aqueles que são escravos, aqueles que ninguém dá nada por eles. Talvez eu esteja falando para você que se sente humilhado, que se sente rejeitado. Amigo, querido, há hoje uma palavra de esperança para você. E a palavra de esperança é, Deus jamais nos rejeitou. E sabe, tem uma palavra que eu quero ler com vocês, que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 9. Observe o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 3, verso 19, desculpa. 3, 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando, Deus falando, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Amigo, querido, Deus está falando assim, eu ainda amo toda a raça humana.
Eu ainda amo você. Observe, você ainda é um objeto de amor, um objeto constante de compaixão de Deus. Deus me ama e Deus ama todos vocês que estão me ouvindo nesta manhã. Querido amigo, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Se a repreensão está chegando a mim e a você, é Deus dizendo assim: querido, eu estou deixando a repreensão chegar, eu estou permitindo que o mal chegue para que você abra os olhos, para que você enxergue que só em Deus há esperança, só em Jesus há esperança. E se há esperança, há em Jesus. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele que governa o universo, Ele que é o dono da terra, Ele diz para Davi assim: Davi, você está lutando por territórios, você está lutando por um pedaço de terra, mas ele está dizendo assim: olha, vai chegar um dia que eu vou dividir a terra, não só com aqueles que se dizem que é a elite, mas eu vou dividir a terra com todos aqueles que se consideram escravos. Pensa bem o que eu quero dizer para você, querido amigo. Eu fico muito feliz em ver que a Bíblia tem uma mensagem tão atual para mim e para você. Essa mensagem atual é Deus dizendo assim: se você se sente rejeitado, se a sociedade desprezou você, se as pessoas não te amam, Deus está dizendo: eu amo você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se Ele está dizendo assim: amém, eu amo você, em verdade te digo, eu te amo tanto, 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 que eu permiti que alguma coisa afligisse você para abrir os teus olhos, para ver que eu nunca me afastei de você. Amém? Glória a Deus. Agora, observe, depois de tudo isso que acontece na vida do ser humano, a parte final agora do Salmo diz assim, pensa bem que eu quero que você reflita sobre isso. Verso 9, quem conduzirá a cidade fortificada? Observe que Deus está dizendo assim, com a boca de Davi dizendo assim: Senhor, bom, nós aprendemos a lição. Aprendemos que sem ti nós não somos nada. Aprendemos que as vitórias que o Senhor nos concedeu foi apenas Deus, o Senhor, mostrando para nós que, apesar das vitórias, eu não posso deixar Deus em segundo plano na minha vida. Apesar de você outrora ter tido uma vida sólida, uma vida bem constante, pagando todas as suas dívidas, Deus está dizendo assim: filho, não é porque tudo isso estava acontecendo com você que você deveria ter me deixado em segundo plano. Amigo querido, Deus está dando uma lição em toda a raça humana. Toda a raça humana tem que aprender essa lição. Então Deus está dizendo: se eles não aprenderem, você que está me ouvindo hoje, você precisa aprender uma lição como eu aprendi. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um ditado que diz assim: se você não vem por amor, você vai vir pela dor. Queridos, isso não está escrito na palavra de Deus. Deus não é um Deus de dor, mas Ele permite às vezes que alguma coisa venha afligir a minha vida para que eu saia de uma zona de conforto. Então, depois que eu aprendo uma lição, Davi faz uma pergunta: quem é que vai me conduzir agora? Quem é que vai ser o capitão do meu barco? Quem é que vai me levar a um porto seguro? Aí ele diz assim: não nos rejeitaste, ó Deus, no verso 10. Tu não saías, ou tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Observe, vão é o socorro humano. Observe que essa frase, ela está no título do salmo de hoje que eu coloquei. Vão é o socorro humano sem Deus. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Observe que Davi está dizendo: nós aprendemos a lição. Então, quando nós aprendemos a lição, quando Deus nos dá uma lição e nós aprendemos, Deus está dizendo assim: filho querido, parabéns, porque você entendeu que sem mim você não vive. Eu quero ler uma coisa para vocês que eu escrevi aqui, que diz assim, observe. Uma coisa muito certa é gloriar-se no poder de Deus quando as coisas vão bem. Dar glória a Deus, aleluia, ir à igreja, falar de Jesus para as outras pessoas quando tudo vai bem. A Bíblia está dizendo que quando tudo vai bem, é fácil a gente fazer essas coisas. Mas agora, olha o que eu escrevi. Outra coisa é bem diferente. É avançar confiando em Deus quando a lição que Ele ensinou
foi dura demais. Eu posso hoje estar falando com alguém que todas essas lições que ele está aprendendo está deixando cicatrizes. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido amigo. Não olhe para a cicatriz e fique paralisado. Olhe para a cicatriz e aprenda uma lição. E deixa Deus conduzir a sua vida. Foi isso que aconteceu comigo, queridos. Eu aprendi uma lição, vejo as cicatrizes, levei coronhadas na cabeça, o sangue correu sobre o meu rosto. Aprendi uma lição de nunca mais viver uma vida como eu vivia. E então quero dizer uma coisa para você. Se todas as lições que Deus está dando para você, para sua família, é Deus dizendo assim, filho, não quero que você fique paralisado. Entenda que, apesar das cicatrizes, aprenda que eu posso fechá-las. Eu posso curar as suas dores. Mas não me abandone. Não me coloque no segundo plano da sua vida. Sabe por quê? Porque em Deus faremos proezas. Amém? Glória a Deus. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Então é tempo, querido amigo, de refletir. É tempo, querido amigo, de colocarmos os nossos pensamentos para se movimentar e entender que sem Deus nós não somos nada. Só haverá eficácia de agora em diante, quando aprendemos a lição. Porque aprendemos a lição de um jeito muito doloroso, mas aprendemos a lição. Qual lição deveremos aprender? Eu quero ler com vocês João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, verso 5. Observe o que o apóstolo João diz. Diz assim, João 15, 5. A palavra de Deus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Deus, eu e você, nós não podemos fazer nada. Você pode até ter sonhos, você pode até ter planos, mas sem Deus, o amanhã é incerto. Queridos, nós quando compramos um carro, a gente coloca o carro no seguro. Coloque hoje a tua vida no seguro. Entregue a tua vida ao Senhor, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. E quando Jesus voltar, quando o Cordeiro voltar, vai acontecer comigo e com você o que está em Apocalipse capítulo 5. Eu quero ler com vocês a última passagem de hoje, Apocalipse capítulo 5. Observe o que a Bíblia vai dizer aqui no livro do Apocalipse capítulo 5, no verso 9 em diante. Diz assim, cantavam, ou seja, os remidos, cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, o Cordeiro de Deus foi morto, e com o seu sangue compraste, resgataste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o colocaste como sacerdotes e reinarão sobre a terra. Constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja lutando para pagar aí o seu apartamento, lutando para pagar o seu carro e não sabe o que vai acontecer depois de todas essas crises. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo, eu sou o dono da terra. E todos aqueles que vencerem comigo, aqueles que estiverem do meu lado, um dia herdarão a terra. Aquilo pelo que você hoje tem lutado tanto, Deus vai dizer para você, estarei dando para você. Sabe por quê? Porque hoje você decidiu permanecer sobre a rocha. Jesus diz uma parábola muito importante no livro de Mateus. Ele diz assim, que imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, mas justo é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Hoje Deus está dizendo para você, meu querido amigo, construa a sua vida sobre algo permanente e que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. E se essa mensagem, querido amigo, ela foi relevante para a sua vida, publique ela nas suas páginas do seu Instagram, no seu Facebook e também aí no YouTube e outras coisas mais.
para que todas as pessoas possam ter a esperança que hoje há no meu e no seu coração da breve volta de Jesus. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.